Bom dia, pessoal. Estou dando bom dia, não sei que hora vocês estão assistindo, mas hoje é sexta-feira, 12 de março pela manhã. Eu sou o professor Fábio, pró-reitor da PRAP, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Covid-19, como estamos no momento e os cuidados que vocês, como estudantes gerais da instituição e também os estudantes que moram na residência, devem tomar. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, queria mostrar para vocês um pouco, do que eu espero para vocês, esse caminho que a gente está trilhando complicado, que é o caminho da pandemia, para que ao final a gente ache o nosso caminho de volta ao lar, e o de volta ao lar nesse contexto é de volta à nossa universidade, como no Mágico de Oz, e para isso nós vamos precisar de muita coragem, cérebro e coração, e se cuidar. E aí, para nos ensinar e falar um pouquinho de como se cuidar, eu queria convidar a nossa querida médica da PRAP, a doutora Aline Diniz, para dar algumas orientações e algumas explanações sobre como estamos com Covid-19 agora, que não é mais 19, 19 fica no nome do bicho, mas já estamos em 2021. Então, Aline, bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia, obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Covid-19, Acho que todo mundo já sabe dessa doença, já faz um ano que a gente está praticamente nessa luta. E a Covid-19 é uma doença viral causada pelo coronavírus, que ocasiona principalmente sintomas respiratórios. No início parece muito com sintomas de uma gripe, a maioria dos pacientes apresentam dor de garganta, alguns apresentam coriza, outros apresentam dores da face, semelhante a um quadro de sinusite, muita fadiga, uma dor muscular intensa, e alguns pacientes podem ter, inclusive, diarreia. Alguns pacientes podem começar apenas com diarreia e depois apresentar sintomas respiratórios. Lembrando que a doença evolui ao longo dos dias, alguns pacientes podem ficar curados nos primeiros dias da doença, tendo apenas esses sintomas mais respiratórios, mas outros pacientes podem evoluir para uma fase inflamatória da doença, onde costuma surgir uma tosse, geralmente uma tosse mais seca, a falta de ar, uma mialgia, uma prostração, uma dor muscular mais intensa. Então, é importante ficar atento aos sinais, caso algum conhecido a gente chegue a adoecer, porque há alguns sinais que demandam uma necessidade maior de procura por um atendimento médico. Então, a orientação inicial hoje é que, diante de uma suspeita de COVID, caso surja uma coriza, uma dor de garganta, uma febre, o paciente deve procurar a unidade básica de saúde para uma avaliação, para uma solicitação do exame de testagem e, caso seja confirmado, o paciente deve acompanhar os seus sintomas e se surgir falta de ar, se a febre persistir após o 5º dia de doença ou for uma diarreia muito intensa, o paciente não consiga fazer suas atividades habituais, então o paciente deve procurar atendimento numa UPA, numa unidade de pronto atendimento. Lembrando que se no início dos sintomas também tiver uma falta de ar ou uma queixa mais intensa, ao invés de ir ao UBS, o paciente pode procurar diretamente a UPA. Ultimamente, nesses últimos dias, a universidade começou a disponibilizar o exame para testagem, o RT-PCR, que é o exame padrão ouro para a doença, e a gente vai divulgar o link onde pode ser agendado o exame para a coleta, desde que o estudante já tenha a solicitação do exame. Aline, muito legal, muito legal. Mas quando a gente vai na TV, eu pelo menos ia na TV, eu não sei quem aí está nos ouvindo, ainda assiste TV, mas quando vai nas notícias, o que a gente ouve é que só fica grave nas pessoas velhas, ou pessoas com comorbidades, ou doenças graves, enfim. Como está isso hoje? É isso mesmo? É isso que estão dizendo? Nossos estudantes, em geral, eles são jovens, então... como jovem, eu também sou jovem, você também é jovem, Então, como jovens, devemos nos preocupar? Exato. No início da pandemia, o cenário era um pouquinho diferente. A doença parecia se agravar mais nos idosos, nas pessoas que tinham alguma condição de risco, lembrando que a obesidade, sobrepeso também é uma condição de risco, principalmente a obesidade. Mas hoje em dia mudou, e há até jovens que não apresentam nenhum fator de risco, nem a obesidade, estão apresentando quadros graves. Na verdade, quanto à Covid-19, a gente não consegue definir qual paciente vai evoluir bem e qual paciente vai evoluir mal. A gente vê, às vezes, um idoso com muitas comorbidades que consegue sair sem precisar de UTI, sem precisar ser entubado,
enquanto o paciente jovem, nesse atual momento, está ocupando o leito de UTI e encontra-se entubado. Então, no momento, parece sim ter mudado o perfil de acometimento da doença. A gente não tem a resposta se é pelas novas variantes, pelas mutações, mas o que se vê no serviço de saúde é um aumento da procura de atendimento por pacientes jovens, o que não era verdade até o ano passado. Então, assim, Interessante. Desculpa, continue, perdão. então é necessário nesse momento que a gente tenha um cuidado maior, porque mesmo como jovem, a gente tem sim maior risco de adoecer. E se há um aumento maior dos casos, de forma geral, aumenta muito mais a chance da gente se contaminar. Exato. Só para chamar a atenção, né, no momento que nós estamos gravando esse informativo, essa conversa, esse bate-papo sempre legal, sempre bom conversar com você, é anunciado que temos 40 crianças internadas em toda, né, se não me engano, em todo o estado da Paraíba com Covid-19. Então, é uma doença que migrou, né? Não existe mais um fator de risco. Fator de risco é estar aí, né? E muito bom. E aí, o que é que fazer, Aline? Se você está com a doença, né, está com a Covid, mas está bem, né? Na verdade, você é aquela pessoa que, embora a doença esteja ceifando muitas vidas, infelizmente, a maioria dos casos eles ainda vão evoluir muito bem. Então, a primeira mensagem aí para os meninos é: caso pegue, não precisa entrar em pânico, mas precisa de alguns cuidados, né? E alguns cuidados para se proteger e também para não passar a doença. Então, quais são os cuidados que hoje você, depois de um ano de pandemia, gostaria de frisar para os meninos tomarem, caso eventualmente estejam com suspeita ou confirmação de Covid-19? Então, em caso de suspeita, o indicado hoje em dia é procurar imediatamente uma assistência médica. A referência hoje em dia são as unidades básicas de saúde, já que no início da doença, todos os pacientes apresentaram sintomas leves, semelhantes a uma gripe ou uma diarreia. Então, os pacientes devem procurar a unidade básica de saúde para uma avaliação, avaliação de comorbidades, de outros fatores, para a solicitação do teste de confirmação. E o que esse paciente deve fazer? Está com quadro leve, está na moradia, está na sua casa, é ter os cuidados que a gente tem em relação a qualquer doença, usar as medicações prescritas, evitar automedicação para evitar intoxicação, interação medicamentosa, repouso, hidratação, alimentação adequada, e estar atento aos sinais de agravamento da doença, caso surja febre após o quinto dia, uma febre que desapareceu no início da doença, que voltou após o quinto dia, ou se está com uma diarreia muito intensa, que não passa para os 3 dias, ou uma falta de ar, esse paciente deve imediatamente procurar atendimento médico. Se os sintomas são intensos, o local de atendimento não será a UBS, sim a UPA, para uma avaliação, verificar se tem comprometimento do pulmão ou de algum outro órgão, pode acometer também o coração, outros órgãos, e aí o médico vai avaliar se precisa de outras medicações específicas para essa fase da doença, e assim evitar uma piora com necessidade de internação. Então, se cuidar, se alimentar bem, repousar, hidratação e ficar atento aos sinais de piora. É importante também, nesse momento, se houver suspeita ou uma confirmação, evitar que outras pessoas se contaminem. Então, se o paciente está em casa ou na moradia, é importante evitar que outros sejam contaminados, desde que surgiu um sintoma. Não importa se confirmou ou não, se o paciente está com aquela dor de garganta, já tem que considerar um caso suspeito e evitar que outras pessoas sejam contaminadas. Isso é um ato de cidadania, de amor, de cuidado com o próximo também. Então, o que o paciente pode fazer, ou o estudante, caso esteja com suspeita ou confirmado, para evitar contaminar outras pessoas? Então, ele deve ficar, no caso, principalmente o paciente na moradia, ficar no seu quarto, com a porta fechada, manter as janelas abertas para ficar um ambiente arejado. Se precisar sair do quarto, deve usar máscara. E se dividir o alojamento com alguém, ele deve ficar de máscara, então, o tempo todo. E o seu colega de quarto também deve usar máscara o tempo todo. Se possível, uma máscara cirúrgica, se não for possível, uma máscara de pano de qualidade, por exemplo, de 2 camadas ou 3 camadas de algodão. Se o paciente, então, precisar sair do seu quarto para fazer alguma coisa na lavanderia ou na cozinha e de máscara durante todo o tempo, não ficar próximo a outras pessoas, distância de no mínimo 1,5 m a 2 metros. Se precisar cozinhar, não conversar durante o manuseio dos alimentos, durante a hora do preparo, ficar de máscara e evitar até conversar, porque libera gotículas que podem até atravessar a máscara. Se for no banheiro, o banheiro for dividido com outro colega, então toda vez que utilizar o banheiro tem que higienizar
higienizar a pia, a maçaneta, onde dá a descarga. Lembrando que quando for dar descarga, já que há uma suspeita de se pode ou não ser eliminado por via fecal, então dá descarga sempre com a bacia fechada, para que não gere aerossóis nem gotículas. E manter o ambiente sempre limpo. Se divide o quarto, fazer uma higienização frequente do quarto, pelo menos uma vez por dia. Tentar trocar os lençóis de cama com mais frequência, com a frequência permitida, né? Claro, porque tem que sempre lavar, higienizar. Então, que o estudante troque o seu lençol de cama com mais frequência do que o habitual e limpar as superfícies onde todos têm contato mais de uma vez por dia, com álcool 70, por exemplo, ou outro desinfetante, ou água sanitária. Limpar as maçanetas, as mesas, não compartilhar a cama, não compartilhar o sofá, caso tenha algum sofá. E alguns objetos têm que ser separados para a pessoa com caso suspeito ou confirmado. Então, um talher, um prato, um copo deve ser separado, a toalha separada, toalha de mão separada, escova de dente separada e até a pasta e enxaguante bucal separados também, para tentar, assim, diminuir a chance de contaminação de outra pessoa. Maravilha, Alina. Então, meninos, vocês estão vendo que o isolamento é uma coisa importante, né? Não só para o paciente, mas principalmente para os outros. E, óbvio, quando a gente está em casa, na nossa casa, nós temos a família para isso, mas dentro da residência, vocês são a família um do outro, né? Vocês são as pessoas mais próximas um do outro. Eu sei que nem todos são muito próximos do ponto de vista íntimo dos outros, mas todos estão ambientando, estão ocupando, estão usando o mesmo ambiente. Então, percebam como vocês vão ser importantíssimos, né, para nos ajudar a controlar a Covid-19 dentro dos ambientes das residências universitárias, à medida que, se tiver um caso suspeito ou confirmado entre vocês, tem que haver um esforço coletivo, né, para permitir que o colega consiga ficar em isolamento e se restaurar e se recuperar, ao mesmo tempo que tem que ter esses cuidados para não disseminar. Então, é uma responsabilidade nossa, compartilhada, não porque é universidade, PRAP, residência, mas porque somos cidadãos, né? E como disse a Aline, é um ato de amor. E, Aline, para encerrar, esse papo está muito legal, estou gostando muito. Eu queria lhe fazer uma última pergunta, que é a pergunta de $1 milhão também, que todos querem saber. Uma vez eu preciso me isolar e indo tudo bem, com quanto tempo eu posso dar o play e dizer estou tranquilo para voltar a fazer minhas atividades habituais, claro, mantendo os cuidados, mas não aquele rigor do auto-isolamento? Então, a gente tem, no caso, 3 situações em relação ao isolamento após suspeita ou confirmação. Se for um paciente que apresenta um quadro leve a moderado, um paciente que não precisou de oxigenoterapia, que não foi entubado, não foi um caso grave, então o isolamento preconizado atualmente é por 10 dias. Então, se o paciente, após o 10º dia, no 11º dia de sintoma, ele não tem mais nenhum sintoma, ele não tem febre há pelo menos 24 horas, isso para caracterizar que não tem febre, o paciente não pode estar usando antitérmico, como dipirona, paracetamol. Então, se há 24 horas ele não usa essas medicações, ele não tem febre, ele não tem sintomas, ou há uma melhora dos sintomas, uma melhora da tosse, por exemplo, então o paciente pode sair do isolamento após o 11º dia, desde que há 24 horas assintomático, com melhora dos sintomas e sem febre. Se for um caso grave, que for internado, com necessidade de oxigenoterapia ou UTI, então esse paciente precisa de, no mínimo, 20 dias de isolamento e também precisa estar há pelo menos 24 horas sem febre ou com melhora dos sintomas. E com melhora dos sintomas, febre e melhora dos sintomas. E a terceira situação é um paciente que fez um RT-PCR, que veio positivo para a Covid-19, mas não apresentou nenhum sintoma. Se acontecer isso, o primeiro dia de doença seria contado o dia do exame, então após 10 dias do exame positivo, caso esteja realmente assintomático, o paciente pode ser liberado do isolamento. Lembrando que, quando eu falei no primeiro caso, se tem que ter 24 horas sem febre, melhora dos sintomas, alguns médicos ainda avaliam que, se tiver tosse, pode sim haver ainda uma chance de transmissão. Então, há uma certa controvérsia. Então, se por acaso o paciente, após o 10º dia, persistir com alguma tosse, é bom a reavaliação médica para verificar se já pode sair com segurança do isolamento ou não. Essa avaliação pode ser feita na UBS e, caso seja só alguma questão de dúvida, pode entrar em contato também através do e-mail que a gente vai disponibilizar. Maravilha, Aline! Show! Show de bola! Então, pessoal, guarde o número mágico, 10.
tá? O número mágico 10 dias da data do primeiro sintoma ou 10 dias da data do exame. Porque na outra situação, que é a que a gente não quer que aconteça, a orientação vai vir do serviço médico que eventualmente você tiver alta. Então, você que está aí fazendo seu auto-isolamento em casa, seja na sua casa ou na residência, 10 é igual a camisa do Pelé, igual a nota que vocês querem tirar na prova. 10, contando ou do primeiro dia do sintoma, se houve sintoma, ou caso você pegou um exame do nada e deu positivo, da data do exame. Aline, muito obrigada, assim, sempre muito legal conversar com você, né? A gente está doido para voltar para o presencial, para poder se encontrar mais, mas, obviamente, essa volta tem que ser com responsabilidade. Obrigado por doar o seu tempo, obrigado por se organizar na sua casa. Você é médica e está em home office, porque você também está cuidando, você tem filho pequeno em casa, então você está aí. Eu sei que você gostaria de estar atendendo, mas você tem, perdão, todo o contexto como mãe, e como mãe você tem que cuidar dos seus, e por isso que a gente está aqui se filmando e se gravando, né? E eu queria agradecer e dizer a você que está nos assistindo que na homepage da PRAP, na página oficial da PRAP da UFPB, tem alguns materiais informativos que foi preparado com todo carinho por Aline, para que você possa aprofundar um pouco no que a gente falou aqui, desde um material texto até alguns folders explicativos. Por favor, leiam, baixem e disseminem. Nem todos os alunos assistem isso, têm acesso a isso, ou sabem que isso vai estar na homepage, mas se você assistiu, baixa o material, dissemina, manda para o pessoal, porque a proteção é o maior cuidado. E lembre-se, usem máscara, distanciamento social, só saiam para aquilo que é obrigatório, lavar as mãos sempre ou na ausência do sabão, álcool, seja em gel, seja líquido. E conte conosco. Aline, para você fazer suas últimas considerações. Então, obrigada pelo convite. Gostaria de frisar a importância desse momento realmente de evitar aglomeração, de isolar, de se isolar, de usar máscara, de sair só para o essencial, porque estamos com muitos casos realmente, o número de vagas está reduzindo, e ninguém gostaria de passar por um aperreio, de precisar de um cuidado, um atendimento médico, um suporte e não ter vaga. Então, vamos nos cuidar nesse momento para que a gente consiga sair dele o mais rápido possível e estarmos juntos novamente. Show de bola, top marcha Brega das Galáxias, Aline. Então, tchau, galera. Tchau, Aline. E até breve. Foi um prazer gigante. Tchau, tchau.